Sabe quando você vai viajar para outro estado e fica preocupado? Será que é 110 ou 220? Será que o meu ventilador vai pegar? Será que meu celular carrega? Fica aqui agora para entender um pouquinho a física com Suquita. Esse é um problema que muita gente tem. Algumas cidades do Brasil, a maioria delas, tem tomadas com DDP de 110 volts. Outras cidades, aquelas cidades mais próximas a polos industriais, adotam em sua rede elétrica, tomadas com DDPs com diferença de potencial de 220 volts. E aí, quando uma pessoa sai de um canto para outro, ela fica meio preocupada. Será que esse meu eletrodoméstico vai funcionar? Será que se eu levar uma lâmpada para lá, o que é que vai acontecer com ela? Se eu levar o meu chuveiro elétrico, ele vai esquentar bem? Enfim, são várias as perguntas que a gente pode fazer, mas existe sim explicação para isso e você consegue prever o que vai acontecer. Vem aqui, ó. Eu tenho algumas tomadas, nossas tomadas de 3 pinos aqui, algumas 110 e outras 220. Lembra, esse 110 e 220 é o U, é a diferença de potencial que o meu circuito vai estar se formando. Lembra, se eu conecto alguma coisa à minha tomada, é como se esse cara aqui fosse a bateria U. E aí eu conecto alguma coisa ao meu circuito, geralmente uma resistênciazinha R, tanto aqui quanto aqui, e eu fecho o meu circuito. Beleza? Mas então, agora que a gente pegou o exemplo da resistência, eu quero frisar um negócio importante para você. Não vai ser em todo lugar que você consegue ver desse jeito aqui, não. Veja o que é a resistência. Sabe essa lâmpada aqui? Essa lâmpada aqui mesmo, aquela bem antiga. Não lembra, não? Ó aqui, ó. Essa lâmpada aqui é a lâmpada incandescente. Essa lâmpada é um resistor. Veja que ele tem um ferrinho aqui por onde forçam a passagem dos elétrons e ela funciona assim como um resistor. Essa lâmpada tem uma resistência. Então, vê só. Se eu tenho essa minha lâmpada, eu sei que ela é um resistor, ela apresenta uma resistência R. Por exemplo, um exemplo aqui, ó. R igual a 3 ohms. Beleza? Essa resistência aqui, eu quero que você entenda como se fosse o CPF da lâmpada. A minha resistência é o CPF da minha lâmpada. Uma resistência é o CPF do meu ferro elétrico. É o CPF do meu chuveiro. Ou seja, a resistência é como se fosse o CPF, como se fosse a carteira de identidade do seu resistor. Se são 3 ohms, obviamente, se você manter aquele resistor com sua geometria, com as mesmas condições, ele vai continuar os 3 ohms. Então, a resistência é como se fosse o CPF dela, é a característica fundamental dela. E por que eu quero que você entenda isso logo agora? Se eu saio da minha cidade com essa lâmpada aqui, com uma certa resistência, com resistência de 3 ohms, quando eu chegar do outro lado do mundo com essa mesma lâmpada, a resistência vai continuar 3 ohms. Se eu viajar para uma cidade aqui vizinha, a resistência vai continuar 3 ohms. Por quê? Porque é como se fosse o CPF dela, é a identidade dela. Beleza, se eu coloco ela no circuito, pode variar a tensão, pode variar a corrente, mas a resistência dela é ela mesma, é a identidade dela, então não muda. Repetir bastante para você lembrar que já já a gente vai voltar nesse raciocínio. Vem cá agora. A potência elétrica a gente sabe que é dada por essas 3 equações. Ah, mas de onde vêm essas 3 equações? Pera aí, não sabe não? Clica aqui no card e vai lá ver o videozinho que a gente destrinchou toda essa potência elétrica. Então, ó, eu tenho 3 formas de obter a minha potência elétrica consumida, minha potência elétrica dissipada. P igual a U vezes I, P igual a RI ao quadrado, e essa daqui que já está destacada, P igual a U ao quadrado sobre R. E é essa aqui, P igual a U ao quadrado sobre R, que a gente vai usar nessas questões de analisar quando eu saio de um lugar para outro, quando eu vario a minha DDP e eu tenho o mesmo objeto, a mesma resistência. O que vai acontecer com sua potência? Então, é esse equacionamento que mais convém para a gente. Por quê? Corrente não é um cara confiável da gente trabalhar. Corrente varia muito dependendo do circuito. Mudou uma coisinha, corrente já se adequa, já se adapta ali.
Então, nesses casos que a gente precisa relacionar tanto a tomada dos dois lugares, de 110, por exemplo, e 220, ou seja, a gente tem que relacionar o U, e a nossa identidade, o nosso CPF, que não vai mudar, é R, e a gente quer entender o que vai acontecer com a potência, a gente precisa analisar algum equacionamento que traga esses dois caras, o U, o R, e fale da potência. E é esse equacionamento aqui, beleza? Então, rapidinho aqui antes da gente passar para a situação em que a gente viaja. Se eu tenho a mesma resistência e eu acabo aumentando a minha DDP, o que é que vai acontecer com a minha potência? O que é que eu espero que aconteça com a minha potência? Que ela aumente também, porque elas são diretamente proporcionais. A potência é diretamente proporcional ao quadrado da tensão, se a gente, obviamente, considera a resistência como sendo um cara constante, já que a gente não mexe no formato do resistor. Ele vai ser a identidade, o CPF do meu resistor. A resistência é o CPF do meu resistor. Então, viajei, vem aqui, ó. Imagine que eu saí daqui de Aracaju, e viajei lá para Fortaleza. Aqui em Aracaju, a tomada normalmente é de 110 volts. E lá em Fortaleza é tudo 220 volts. E agora o que é que vai acontecer? Que acontece com o brilho da minha lâmpada. Lembra que o brilho da lâmpada está relacionado com a sua potência. Maior potência, maior brilho. O que acontece com o brilho da minha lâmpada se eu levo ela de Aracaju e vou para Fortaleza? Lembra, aqui em Aracaju eu trabalho com P igual a U ao quadrado sobre R. Beleza, esse P que eu trabalho aqui é a minha potência aqui em Aracaju, o U é o meu 110 e esse R é o mesmo. Beleza, viajei, fui lá para Fortaleza, eu tenho um novo P agora, uma nova DDP, já que é os 220, só que minha resistência não continua a mesma, não foi a mesma lâmpada que eu levei. Então é esse cara que é constante e que eu vou manter no meu equacionamento. Ó. Se P é igual a U ao quadrado sobre R, eu sei que R é igual a U ao quadrado sobre P. Então, já que R é o mesmo nos dois cantos, então eu sei que é U ao quadrado sobre P aqui na minha cidade, colocar assim na minha cidade A, é igual a U ao quadrado sobre P aqui na minha cidade F. E vai ser esse equacionamento que eu vou usar para relacionar as tensões com as potências dissipadas, ou seja, por exemplo, com o brilho dessa minha lâmpada. Então, para tirar isso daqui muito da teoria e ir para a prática, bora fazer uma questãozinha. Para obter uma iluminação pouco intensa, pode-se utilizar uma lâmpada de 220 volts ligando-a em 110, em vez de usar uma lâmpada de baixa potência, mas de mesma tensão que a da rede elétrica. A principal vantagem dessa opção é a de aumentar a vida útil da lâmpada, que em condições nominais é projetada para uma vida útil de 1000 horas. Ligando uma lâmpada de 40 watts e 220 volts, o que é isso? Isso daqui são as condições nominais dela. Elas foram feitas querendo trabalhar de uma forma ideal sobre uma DDP de 220 volts e uma potência de 40 watts. Beleza, esses são os valores nominais dela. Numa rede elétrica de 110 volts, então vou ligar ela numa rede elétrica de 110. E considerando que a resistência elétrica da lâmpada não varia, ou seja, é a mesma, é a identidade, é o CPF dela, com a temperatura, a potência dissipada por essa lâmpada será de... Então, vê só, lá na fábrica, quando os caras fizeram esse teste aqui, eles disseram, ó, P igual a U ao quadrado sobre R. Eu sei que ele foi feito para trabalhar em 40 watts e sob 220 volts DDP. Eu tenho uma certa resistência. Mas essa vai ser a mesma resistência que eu vou usar, não quando eu viajar, mas quando eu ligar ela em uma tomada de 110 volts, ou seja, um novo U. Então, qual vai ser a nova potência? Qual foi o equacionamento que a gente usou? Como a resistência é a mesma, a gente manteve a resistência igual e igualou quem? U ao quadrado sobre P em uma situação, igual a U ao quadrado sobre P em uma segunda situação, vou chamar de 1 e de 2 aqui. Cuidado para não confundir o 2 do índice com 2 do quadrado. Então, bora substituir. No primeiro caso, eu tenho os 220 ao quadrado
sobre os 40 watts, igual, no segundo caso eu tenho 110 ao quadrado, sobre a nova potência. Como é que eu posso fazer aqui para facilitar minhas contas? Passei o P para lá e os números para cá. Ó. Ficou 110 ao quadrado dividido por 220 ao quadrado vezes 40. Esse cara aqui, quando eu fizer, ó, 110 ao quadrado dividido por 220 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado, que fica a mesma coisa que 1 sobre 4 vezes 40. E isso deu 10. 10 o quê? 10 watts. Essa é a nova potência que será dissipada pela lâmpada. Gostou desse vídeo? Já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha esse vídeo e tem um PDF aqui embaixo com resumo do que a gente viu aqui hoje e uma questãozinha show para você treinar. Vai lá, beleza?